Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a química das pilhas e baterias. Começando pelo histórico, aqui tem uma linha do tempo sobre os acontecimentos. Vou falar detalhadamente sobre cada período de tempo. Tudo começa antes das pilhas modernas, até ali por volta antes do século XVIII. Então, nessa época, existiam experimentos com eletricidade estática. Cientistas como William Gilbert e Otto von Guericke já estudavam fenômenos elétricos, mas ainda sem dispositivos de armazenamentos práticos. Cerca de 200 anos antes de Cristo, houve uma descoberta arqueológica no Iraque, conhecida como Bateria de Bagdá, que basicamente era um vaso de barro com um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Alguns acreditavam que poderia funcionar como uma pilha rudimentar, embora isso de certa forma seja controverso. E eu vi essa controvérsia porque não havia evidências de que ela realmente fosse usada para gerar eletricidade. As hipóteses sobre função original são amplamente rejeitadas pela maioria dos arqueólogos. A primeira pilha aconteceu ali por volta dos anos 1800. O físico italiano Alessandro Volta criou a pilha de Volta, que era considerada a primeira fonte contínua de eletricidade. Ela era feita de discos alternados de cobre e zinco, separados por papelão ou pano embebido em solução salina. Esse evento foi tão importante que a unidade de tensão elétrica recebeu o seu nome, volt. O princípio dessa pilha é basicamente transformar a energia química em energia elétrica, através de reações de oxirredução. A partir do século XIX, começa a se observar uma evolução dos modelos. Em 1836, John Daniel inventou a pilha de Daniel, que era mais estável que a de Volta e usada em telégrafo. Conseguimos observar a pilha de Daniel nessa foto à esquerda. Basicamente, o eletrodo de zinco, que é o ânodo, o metal oxida, perdendo elétrons que fluem por um fio condutor até o eletrodo de cobre, que é o cátodo, onde os íons de cobre na solução ganham esses elétrons e se depositam como metal sólido. No meio, interligando os dois, tem uma ponte salina, que permite o fluxo de íons, mantendo o equilíbrio elétrico e o funcionamento contínuo da pilha. Ali no ano de 1866, Georges Leclanche criou a pilha de magnésio e zinco, a base da pilha comuns até os dias de hoje. E nesse período, as pilhas começaram a alimentar equipamentos de comunicação e também experimentos científicos. A partir do século XX, inicia-se a era das baterias modernas. No ano de 1901, Thomas Edison patenteia uma bateria de níquel-ferro, robusta, usada em locomotivas e iluminação de minas, conforme conseguimos observar na imagem. Entre os anos de 1910 e 1930, ocorre a difusão das pilhas secas, de zinco e carbono, que eram portáteis e baratas. Na década de 1950, surgem as baterias de níquel-cádmios, que eram recarregáveis. Na década de 1970, foram criadas as baterias de chumbo ácido, que se tornaram padrões em automóveis. E no ano de 1980, inicia-se o desenvolvimento das baterias de íon lítio, mais leves e eficientes. Então, que no século XXI, inicia-se a era das baterias de alta performance. As baterias de íon lítio dominam eletrônicos portáteis, celulares, notebooks, tablets, os carros elétricos. Empresas como Tesla popularizam o uso de baterias de alta capacidade. Há um armazenamento de energia renovável. Baterias gigantes ajudam a armazenar eletricidade de fonte solar e eólica. Pesquisas atuais buscam alternativas mais seguras, baratas e sustentáveis, como baterias de estado sólido e até de grafeno. As pilhas e baterias estão presentes no nosso cotidiano. Vamos entender como elas funcionam? A pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Ocorre uma reação química, onde os elétrons se movem do ânodo, que é o polo negativo, para o cátodo, o polo positivo. E as baterias são conjuntos de várias pilhas ligadas em série ou em paralelo. Falando um pouco sobre a diferença entre os tipos de pilhas e baterias, as pilhas comuns, que são aquelas descartáveis, normalmente usadas em controles, lanternas, elas não podem ser recarregadas, pois a reação química não é reversível. Agora, aquelas baterias recarregáveis, como por exemplo as que tem no nosso celular e notebooks, a reação química pode ser invertida quando a gente liga no carregador. Agora, um tópico muito importante: o descarte correto das pilhas e baterias.
Esses materiais contêm metais pesados e substâncias químicas, como mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, que podem contaminar o solo e a água, trazendo riscos à saúde. Por isso, eles nunca devem ser jogados em lixo comum, já que em aterros sanitários eles liberam elementos tóxicos no meio ambiente. A forma adequada de se desfazer desses resíduos é levá-los ao ponto de coleta específicos, que podem ser encontrados em supermercados, farmácias, agências bancárias e órgãos públicos. Nesses locais, as pilhas e baterias são recolhidas e encaminhadas para empresas que fazem a logística reversa e a reciclagem, garantindo destinação ambientalmente correta. A orientação, caso não haja um ponto de coleta próxima, é guardar as pilhas e baterias usadas em casa, em um recipiente fechado, até que seja possível levá-las a um local adequado, evitando deixá-las em contato com calor ou umidade. No Brasil, a logística reversa é obrigatória pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, regidos pela Lei 12.305 de 2010, o que significa que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade de disponibilizar coletores e assegurar o tratamento adequado desses materiais. As empresas especializadas conseguem reaproveitar metais como níquel, cádmio e chumbo, enquanto o restante dos componentes passa por processos que evitam danos ao meio ambiente. Para reduzir a geração de resíduos, uma boa prática é optar por pilhas e baterias recarregáveis sempre que possível e dar preferência ao uso de aparelhos conectados à energia elétrica. Além disso, escolher marcas confiáveis também é importante, já que algumas opções de baixa qualidade podem conter substâncias mais nocivas. E é isso, muito obrigada! Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar o que acharam, também nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo.